Olá pessoal, boa noite. É bom estar de volta falando com vocês, né? Aqui quem fala é o professor José Neto. E hoje nós vamos iniciar nossas aulas sobre produção de hortaliças, né? Eu acho muito bacana esse tema, pessoal. Eu acho que eu nunca falei isso para vocês, mas eu sou mestre em olericultura, né? A gente vai ver que é a ciência que estuda as hortaliças. Só que o meu foco principal é doenças de plantas, né? Mas mesmo assim, doenças de plantas, principalmente nematóide, em hortaliças, né? Então eu espero que vocês gostem. Eu vou fazer o meu sistema de aula dividida, né? Que a gente fez com frutas, mas focado também, tá? Então vai ter todas aquelas divisões certinho. E assim, pessoal, espero que vocês estejam gostando das aulas, né? Não deixe de tirar dúvidas, perguntar, mandar e-mail, mensagem, eu adoro isso, tá? Então hoje a gente vai falar um pouco sobre a produção de hortaliças, né? Conceito, né? Tudo mais, tá bom? Então, o que é a olericultura? Olericultura é ciência que estuda as hortaliças, tá? Olos, oleres quer dizer hortaliças, colere quer dizer cultivar. Então, olericultura quer dizer cultivar hortaliças. E olericultura é diferente de horticultura, tá? A gente já falou um pouco sobre isso, né? Nos slides passados. Então, as culturas oleráceas são todas aquelas, né, consideradas hortaliças. E pasmem, viu, pessoal? Tem muita coisa que vocês acham que é frutos, né? Por exemplo, morango é considerado hortaliça, melão, melancia, tudo considerado hortaliça. Mesmo tendo fruto, né? Por exemplo, tomate, ele é um fruto, mas ele está dentro de hortaliças, tá certo? Maracujá também é considerado hortaliça, enfim. Então, você tem dois grandes grupos de hortaliças, né, hoje em dia. Você tem as hortaliças comerciais, convencionais, né, e você tem as hortaliças não convencionais. E eu vou tentar falar das duas, né, em 3 aulas, sendo essa de hoje, né, e mais duas, né, mais aprofundada e tudo mais. E eu vou falar das principais culturas, tá? Eu estou tentando disponibilizar para vocês um material complementar, só que não está subindo. Eu vou tentar mandar por e-mail, tá certo? Então, pessoal, como já falamos, né, para implantar a cultura você tem que ter todo um planejamento, né, tanto dentro, né, como fora dela. Mas como fora dela, professor? Bem, pessoal, o que é dentro aqui a gente vai ver, já falou, já, mas a gente vai ver um pouquinho mais para frente aqui certinho, né? Mas o fora dela, a gente fala antes da porteira e pós-porteira, né? Nesse caso, dentro, é dentro da porteira, né? Dentro da fazenda, que é toda a implementação. E fora da porteira, que a gente fala, é questão de mercado, consumidor. Você tem mercado consumidor para essas hortaliças? Eu sei que o foco do curso é desidratação, é, desidratação, então você passa um processo nas hortaliças, né? Você faz todo um aparato, agrega valor para elas. Só que o que acontece? Às vezes a gente tem que ter em mente, por exemplo, vou produzir tomate seco, né? Pô, tem mercado? Tem, beleza. Se não tiver mercado, ou às vezes você tem uma superprodução bacana de tomate, porque hortaliça é isso, né? Você pode estipular uma produção, só que às vezes pode acontecer de ter maior produção, né? Você sempre trabalha com margem de mais para menos, né? Então, por exemplo, se você tem que produzir 100 cabeças de repolho por semana, você vai produzir 120, porque uma margem de 20% a mais para caso de perda, para você não deixar de atender seu consumidor, né, para quem você está fornecendo. Então, você tem que limitar seu público-alvo. Então tá, onde que eu vou vender meu tomate seco? É na feira, em supermercado, né, restaurante, né? Alguém que vai embalar e comercializar em atacado, enfim. Tem que ser definido. Você tem local de escoação, né? Perto de casa, eu tenho que ir em outro município, tudo. Então vocês têm que mapear isso, né? Tanto na cultura, na parte de fruticultura, como na hortaliça. E a hortaliça, pessoal, é mais interessante porque a rotatividade é maior, né? Enquanto em fruticultura você demora quase 2 anos para ter um ciclo, né? Você tem um ciclo de cultura perene. Nas hortaliças você pode ter vários ciclos dentro de um ano, né? Então depende da cultura. Por exemplo,
alface, você consegue fazer até 8 colheitas no ano, dependendo do cultivar, né? Dependendo do porte para quem você quer consumir. Pô, cabeça de repolho grande, nossa, que legal, bacana. Só que às vezes o mercado consumidor da região não gosta de cabeça de repolho grande, gosta dela menor, né? Ah, olha o tamanho dessa melancia, né? Então já tem estudo mostrando que cada vez mais os legumes, as verduras tendem a diminuir por uma questão da diminuição do número de famílias, né, de membros familiares. Então isso vai depender muito uma coisa da outra. Então, uma frase que eu faço a pergunta para vocês. Eu amo a alcachofra, então eu acho uma delícia, né? Tirando pelo preço, que é muito caro, né? Mas adianta eu produzir alcachofra aqui nessa região? Ninguém conhece. Se eu for perguntar pra minha mãe o que é alcachofra, ela não conhece, minha avó não conhece. Então, assim, se você perguntar o que é uma cenoura, o que é uma cebola, todo mundo conhece. Então, você tem que focar mais nisso, né? Não estou dizendo para não produzir alcachofra, pode, mas estou dizendo um estudo hipotético, né, de uma situação. E o dentro, né, são as etapas: escolha de área a ser plantada, demarcação e reconhecimento da área, realizar preparos iniciais de solos, realizar amostragem de solo, interpretação do solo, realização de calagem, escolha de tipo de cultivo, orgânico convencional, né? Aquisição de insumos para adubação, cobertura, sistema de irrigação, produção de mudas e aquisições, tratos culturais, manejo de pragas e doenças, colheita e pós-colheita. Então é todo um fluxograma, pessoal, que a gente já falou, né? Você implanta isso em todas as culturas, mas agora vem aquela pergunta, né? O professor está muito repetitivo. Aí eu pergunto, o que? O conteúdo? Sim. Mas eu vou falar um negócio para vocês. É com a repetição que vem a perfeição, tá? Na agronomia, na parte agrícola, na parte pecuária, não existe receita de bolo, tá? Não existe você separar uma área, você vai fazer isso e vai dar aquilo. Não existe isso. Mas existe procedimentos, né? Então coloquei até uma imagem ilustrativa aqui para fazer uma brincadeira do Mestre Miyagi, né, do Karate Kid, que a prática, né, você entender os procedimentos, você tem uma melhor tomada de decisão. E pela agricultura, pessoal, eu vou tentar entrar bem mais assim, mesmo já falando de todos aqueles procedimentos para a fruticultura, né, eu vou falar também de novo para a olericultura, tá? Eu vou falar assim, as nuances, né? Por exemplo, coisas que na fruticultura não tinha, que vão ter, por exemplo, na olericultura. Tem cultivo de solo, lógico, né? Só que agora a gente tem que fazer canteiro, né? Então veja que os procedimentos são mesmos, né? Mas agora você tem nuances diferentes, né? Por exemplo, professor, mas é tudo igual, não sei o que. Não, agora você tem estrutura protegida, você tem casa de vegetação que pode ser plantada, agora você tem hidroponia. Então assim, eu vou amanhã já, né? Eu já vou disponibilizando para vocês a aula completa, né? E amanhã e depois serão 2 aulas e depois a gente vai passar para plantas aromáticas e medicinais que eu prometi para vocês. As hortaliças não convencionais eu vou deixar nessa aula já de agricultura, tá certo? E depois para a gente finalizar a disciplina. Então assim, pessoal, eu espero que vocês perguntem, desafiem, né, a questionar tudo e cobrem de mim, tá? Eu acho que vocês têm muito a ganhar comigo nessa parte da agricultura. Lógico, pessoal, eu tô dando aula para vocês, né? A gente sabe um pouco de tudo, né? A gente procura, prepara a aula, só que eu tenho muito mais a oferecer, né? Pelo meu conhecimento, pela minha experiência de vida profissional com a agricultura, tá? Então, chega chinelo aí e vamos aprender, tá certo? Então, mas professor, por que produzir hortaliças? Pessoal, olha as notícias que eu tirei, né? Do ano passado para cá, né? Cada vez mais tem uma preocupação com a alimentação saudável, né? A gente viu que o consumo de fruta e hortaliças é muito baixo, segundo as recomendações da OMS, né? Mas está tendo muito vegano, está tendo muito o pessoal vegetariano e tal. Eu admiro isso, pessoal, eu sendo sincero, mas eu gosto de uma carne, sabe? Eu gosto de carne mesmo, mas eu também gosto de comer bem, sabe? Verdura, fruta, tudo mais. Eu acho que tem que ter um equilíbrio, né? Mas mesmo assim, as pessoas que estão se tornando veganas, vegetarianas, elas estão buscando novos meios, né, de receitas e tudo mais, e estão implementando mais. Pra vocês terem uma noção, o meu trabalho de graduação foi utilizando grão de bico. Eu tentei achar acessos, né, com resistência a nematóides. Até então, pessoal, o artigo mais novo que eu havia encontrado sobre o assunto foi em 92, né?
E mesmo assim foi na Índia. Pra vocês terem uma noção. Então na Índia, lá o costume de comer mais vegetais e menor quantidade de carne, né, até por considerarem o bovino um ser sagrado, né, eles comem muito grão de bico, né, como a gente quer o arroz, a predição grão de bico. E está crescendo muito no Brasil o consumo de grão de bico, né. E o grão de bico é considerado uma hortaliça, né, é considerado uma hortaliça, assim como a ervilha, né. Então assim, eu vi a dimensão que é essa área, né? Porque você consegue gerar maior quantidade de renda. Pensa o ciclo, né? Enquanto você planta um pé de manga, daqui 4 anos ele dá, aos 5 anos começar a frutificar, dentro de um ano, na metade da área que você cultivou, você consegue retirar mais valor, agregar mais para sua propriedade, você consegue diversificar mais, certo? Imagina o rabanete, um mês você já tem rabanete, então você consegue ter 12 ciclos de rabanetes numa área. Então é muito acelerado, pessoal. Então essa parte HF, que é hortifruti, né, é muito interessante. Desculpe. Então, vejam a importância das hortaliças pescadas pela saúde saudável, alimentação saudável, participação na agricultura familiar. Vejam, pessoal, que hoje o que mantém a parte nossa de alimentação de HF é a agricultura familiar. Vejam a importância econômica, social que essas culturas trazem para o nosso país, para o mundo todo, né? Então, vejam a importância, né? Vejam tanto que é bonito essa parte, assim, achei essa poética, né? Eu me emociono muito com isso. Mas você pode comer carne todo dia, mas você sempre vai precisar de uma verdura, um legume, um arroz, um feijão, tudo mais, tá? Então vejam que a gente tem muito a aprender ainda, tá certo? Então, como eu falei para vocês, nós vamos dividir as aulas em 3, né? Sobre hortaliças, essa de hoje, que a gente só para inteirar um pouco sobre o que a gente vai fazer, e mais 2 mais completas, tá certo? Que a gente vai pegar aqueles focos, tudo e fazer certinho, beleza? Então, a de hoje, né, essa aula foi só para entender, como eu falei para vocês. E, de novo, pessoal, eu espero que vocês estejam gostando da aula, né? Não deixem de perguntar, não deixem de passar dúvida. E eu prometo para vocês, viu? O que vocês me pediram, eu vou estar tentando adequar, buscar material complementar. Vocês viram que eu coloquei muito material complementar, aula extra, né? Então, eu espero que vocês estejam aprendendo, tá certo? Forte beijo para todo mundo, fique com Deus e até a próxima. Tchau!